Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos uma vez mais aqui hoje no NUME, a nossa nave principal, para a nossa palestra número 14. O tema da palestra de hoje é morte. Aquele tema que as pessoas normalmente fazem esse o medo permanente, o medo eterno, e a gente vai tentar desmistificar um pouquinho esse tema aqui hoje. Mas, antes disso, vamos fazer o nosso ancoramento tradicional. Se possível, para quem consegue, não desdobra fácil, fechando os olhos, iniciando aquela etapa de respiração calmante, tranquilizante, em que você inspira, retém e expira. Inspirando além do gás oxigênio, coisas boas, coisas belas. Inspire seus planos, inspire seus projetos, seus objetivos, suas metas. Algumas a gente crê inalcançável, inatingível, difícil, sim, mas impossível nenhuma delas será. Inspire as energias desse local. Coloque para dentro toda a gama poderosa de prana, koilon, forra que nos cerca e retém, fazendo com que isso seja apreendido pelo seu corpo em 4D e se expanda aos seus demais corpos. E ao expirar, retire de você o gás carbônico, acompanhado de seus medos, fobias, traumas, travas, bloqueios, impedimentos, tudo aquilo que impede a sua ascensão, tudo aquilo que impede a sua verticalização. Assim, chamamos aqui nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, a quem nos ligamos agora, solicitando amparo, proteção, inspiração. As ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara, a grande fraternidade branca, ordem Santa Ametista e ordem Santa Esmeralda. Os comandos Astar, Chamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion se juntam a nós. Os comandantes Astirion, Toranque, Norton, Oberon, Quirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas e Arquel. Tronos de pretos velhos e caboclos. Tronos de Exus e Pombagiras, com destaque para Maria Padilha Rainha e Exu Veludo. Nos cercam, nos abraçam, ativam as colunas Búdica e Mahatma, ligadas à nossa tronqueira lá fora, nosso ponto de proteção, gerando aqui um campo para Tron, via raio dourado, Dilanto, Siddhartha Gautama, Kuan Yin, Osho, Yogananda, Chico Xavier. Assim, estamos preparados para entoar nossa linguagem felídia, acompanhada de nosso canto de louvor a Shiva. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hareon, Hareon, Hareon Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. No assunto de hoje sobre morte, nós vamos falar sobre os tipos de morte e o tal do sonho reparador, o desligamento, recepção e surpresas do outro lado, amigos e parentes, que é a nossa família estelar, que a gente chama aqui de família estelar, inimigos e comparsas, que são os tais dos cobradores, vida e trabalho na 5D, para quem acha que morreu, acabou, ou para quem acha que morreu, você vai ficar sentado num enorme céu sedentário, do lado de lá você estuda, você trabalha, você faz talvez mais do que aqui. E as tais das colônias espirituais, ao final a gente vai falar alguma coisa sobre elas também. Na nossa introdução, ela vem do livro de Urântia,
página 159. Ele diz assim sobre morte: a morte é apenas o começo de uma interminável carreira de aventuras, uma eterna viagem. É um caminho ascensional em direção ao paraíso. E uma outra definição similar: a morte é um passo para a renovação, é uma troca de posição dimensional, jamais extinção, e sim um retorno à realidade verdadeira. Então isso que a gente vive aqui hoje, essa dimensão transitória, ela é realmente temporária. A realidade, a verdade, é o que você vai viver além daqui. Por isso a gente insiste tanto nos assuntos sobre o desapego, sobre desatrelar-se do que você acha que tem aqui. Tudo que você tem aqui, entre aspas, é transitório. Quase nada do que você tem aqui é seu. Sobretudo as coisas materiais. Elas estão emprestadas, cedidas a você temporariamente. E o fenômeno morte vai trazer essa realidade à tona. Tanto que há diferentes visões dessa morte, por exemplo, no Ocidente e no Oriente. Só para falar de maneira geral, separando a nossa superfície do planeta em dois pedaços. No Ocidente, nós temos esse velório característico de um pesar profundo, em que a gente lamenta a morte. No Oriente, é festa. Muitos países, muitas culturas, muitas civilizações fazem festa na partida do ser. Nós ainda estamos atrelados ao lado ocidental. Nós somos ocidentais aqui hoje. E esse velório, cercado com esse pesar, ele vem acompanhado de choros, lamentos e demonstrações profundas daquele apego. Apego ao corpo, apego às coisas, apego a tudo que você acha que é a sua realidade. Todo esse apego, ele é prejudicial ao próprio desencarnante e fruto do desconhecimento. É o que a gente tenta mostrar para vocês aqui no canal. Aprendam o que serve, o que vale, entendam o valor das coisas. Até para morrer, o fato de você viver bem favorece. Estudar favorece morrer bem. Se aprofundar naquilo que há aqui de realidade te ensina para quando você acessar esse outro lado, você ter menos susto, menos medo, menos surpresa. Não ficar aguardando que recebam você naquele céu que não existe. Naquele céu plantado por muitas vertentes religiosas, numa lógica ou do morreu e acabou, que não é vertente nenhuma, ou das vertentes que aprisionam você às compras de parte do céu. E não só do protestantismo, mas o próprio lado espírita às vezes planta um céu que é transitório demais, que é vago, que não é aquilo. Você vai chegar do lado de lá e a realidade é muito mais palpável do que parece, tanto que as pessoas chegam lá e se tocam nas coisas, percebem que tem corpo, porque tem corpo em 5D, tem corpo depois em 6D, nas demais dimensões você terá corpos, formas, estará numa dimensão idêntica a essa, com algumas nuances que vão diferenciar a 4D da 5 e da 6, para falar só dessas três. Então, o estudo ele vai desfazer o caráter assustador da morte. Foi o que eu falei aqui no início. Quando se trata do tema morte, em geral as pessoas têm medo. Tanto que a próxima palestra 15 é vida. É justamente para falar sobre a existência em 4D. A gente traz a morte primeiro e traz a vida depois. Mas temos que nos desatrelar, desapegar dessa ideia de que morte é feio, é ruim. Eu sei que falando assim, parece mais fácil do que realmente é para a maioria das pessoas. Mas já começando desde agora a entender, a aceitar, a trabalhar dentro de você o fato de que isso aqui é temporário, é transitório. O sono que você já tem toda noite, ele já é uma pequena morte diária. É uma pequena preparação para esse desdobramento final. Em todo soninho que você tem, que você realiza, você está saindo do corpo. Ah, eu não lembro. A maioria não lembra.
a maioria dos nossos desdobramentos ou viagens astrais, como você quiser chamar, você não vai lembrar. Porque o próprio estudo é requerido para que você lembre. Você precisa aprender a meditar, a trabalhar com floral, a respirar, a ancorar, a fazer os exercícios que há por aí, a mexer com cristais, para que você prepare os seus corpos para os desdobramentos. Quanto mais profundo vai o seu entendimento da coisa, você realiza desdobramentos mais conscientes, mais guiados, melhor acompanhados e com retorno consciencial mais pleno. Então esse sono que é a pequena morte diária, e grande parte dos sonhos, eles são lembranças desses desdobramentos. E aí você pode pensar assim, mas por que alguns sonhos parecem tão truncados? Tão sem explicação, sem pé nem cabeça, alguns virando pesadelo? Porque você quando sonha, quando você desdobra, quando você viaja, você vai para outras dimensões. E lá você trabalha com o nível mente. A mente está em 5D. E aí ao alcançar o corpo mental, que já é acima de 5D, você acessa outros corpos, outros níveis. E a sua mente, quando você retorna, ela tenta trazer aquelas informações para quem? Para esse cara que está aqui dentro, que é o cérebro físico. O cérebro é 4D. Só que eles não têm a mesma condição. O cérebro, por mais que seja muito capaz em termos de neurônio, ele não se aproxima do que a mente é capaz de fazer. Então os registros que a mente traz, ela não consegue alocar na íntegra e com perfeição no seu cérebro. Então fica tudo muito truncado, fica tudo muito estranho. Você tem memórias de pedaços, lapsos, que nem sempre fecham, nem sempre casam. E outra coisa, na 5D e na 6D, você tem uma condição de entendimento, de conhecimento muito maior. E quando você traz para cá, a mente encontra o seu cérebro limitado. E aí você tem informação com entendimento com aquilo que você consegue captar. Por isso, de novo, estudar, ler e se aprofundar torna o seu cérebro mais capaz para entender o que essa mente traz do lado de lá. Com a morte da 4D, morre a personalidade. Essa persona vem do grego máscara. Isso que você tem aqui é uma casca, é uma máscara. Isso é temporário, isso é cedido por um tempo. E quando você parte, permanece a sua individualidade, que é o que a gente chama de fractal de alma, que o Espiritismo trata como espírito. Você é esse fractal, você está num corpo, você está utilizando esse corpo agora, você é esse fractal. O que eu posso fazer para melhorar essa minha existência e ter essa tal dessa boa morte? Bons hábitos de todo tipo, boas atitudes de todas as maneiras, pensamentos elevados, alimentação equilibrada. Isso tudo qualifica a estadia carnal. Tudo isso que eu li aqui, é claro que vocês fazem de maneira normal, né? Todo mundo se alimenta bem, tem bons pensamentos, ninguém deseja mal a ninguém. Não é para vocês que estão me ouvindo, é para vocês passarem isso para os outros, porque vocês já atingiram esse grau de elevação absurdo. Entendam que esse tipo de coisa qualifica você. Faz com que você aqui, estando melhor, possa vir, quando passar por lá de lá, melhorar. Entender isso mais, compreender. Ao contrário, por outro lado, né? O que trabalha você para baixo? Aquilo que vocês não têm. Vícios, baixas vibrações, más atitudes, maus hábitos. Essas coisas aceleram o seu desgaste físico. É o tal do suicídio direto das outras palestras, em que você vai se matando ao longo da sua existência. Não é um suicídio de tiro na cabeça, de tomar veneno direto para morrer, mas você vai se destruindo. Qualquer tipo de coisa que traga você para baixo vai desqualificando a sua existência e vai fazendo você menos capaz de, ao chegar do lado de lá, ser pleno. Fora que acaba completamente com a sua qualidade de vida. Mas como eu falei anteriormente, não é para vocês. Vamos aprofundar mais a ideia de morte, agora passando para outro livro, que é A Grande Síntese Cósmica, de Pietro Baldi, capítulo 74, página 328, para você ir lá verificar se eu estou falando a verdade.
segundo parágrafo dessa página, diz assim: se a natureza conserva uma indiferença suprema diante da morte, já observaram como que a natureza encara a morte? A natureza não chora pela morte, a natureza não lamenta a morte. É porque ela nada destrói. Apesar das contínuas mortes, a vida segue triunfante. Nada é destruído, nem matéria, nem espírito. Aí você pode pensar assim, mas não é destruído? O meu corpo não retorna? Sim, seres decompositores como bactérias e fungos devolvem a matéria ao solo, é o tal do retorno ao pó. Devolvem a matéria para onde? Para onde ela deveria estar, para de onde ela veio, para onde é a fonte dela. Você é isso, você é solo, você é reino mineral, você é reino vegetal, você é reino animal, você está temporariamente com um invólucro hoje humano, que você acha que só existe esse, mas como eu já trouxe para vocês, você pode ser, na verdade, originalmente não humano. Já pensou que você pode ser mais parecido com esse cara aqui? Todo mundo morre de medo desse cara aqui. Para quem não está vendo no canal, o cara aqui é um dragão, aviário, insectoide, felino. Todas essas raças são raças que habitam junto com os humanoides, humanos e muitos outros. E você hoje é temporariamente humano, para experienciar o momento humano. O fractal, que é o nosso eu real, mais cedo ou mais tarde, ele reassume o dinamismo e os valores espirituais na dimensão ao qual você pertence. Então, quando você deixa a 4D, você retorna para a sua dimensão original, que nem sempre é a 5D. Você não necessariamente é do nível astral. Você pode ser 6D, 7D, 8D, 13D, 20D, 30D. Já imaginou quão longe você pode ser original daqui? Você pode ser não só distante em planeta, sistema, constelação ou universo, mas você pode pertencer a outras dimensões muito além. Você está alocado em 4D, quase como uma prisão, mas não como uma punição. Você tem um projeto aqui nesse planeta e o seu projeto está em andamento. O que você está fazendo dele? Só você sabe. Você tem cumprido as metas que foram colocadas por você mesmo junto aos seus filhos paradisíacos quando retornou? Só você sabe. E como saber isso? Se aprofundando nesses temas, buscando esses assuntos, saindo daquela rotina óbvia e básica do dia a dia comum, de só acordar para trabalhar, de só trabalhar para ganhar dinheiro, de só ganhar dinheiro para viver a vida material. Pode? Pode. Deve? Você que vai definir. Tá errado trabalhar? Claro que não. Tá errado acordar cedo? Tá errado ter dinheiro? Não. Tudo pode, mas nem tudo me convém. É você que tem que saber como que você deve comandar todas essas escolhas, todas essas opções que são dadas a você. Você hoje está aqui. Você poderia não estar aqui. Você veio aqui porque você quis. Você optou por estar aqui e não estar em outro lugar qualquer. A morte não prejudica em nada os princípios da vida. Na verdade, tudo ressurge da morte. Vida e morte são os contrários que se compensam. Dois impulsos que garantem o equilíbrio. Duas fases complementares do mesmo ciclo. Agora a gente vai trabalhar os tipos de morte, sob duas óticas. Primeiro sobre a ótica da espiritualidade e depois as mortes sobre a ótica da fisicalidade. Os tipos de morte sobre a ótica da espiritualidade não é do espiritismo, é da espiritualidade. Eu já expliquei a diferença disso. Ela não é igual para todos. Por mais que às vezes pareça, pode até parecer, por exemplo, na fisicalidade que ela é igual, mas também não é igual. Assim como você não vem ao planeta de maneira igual, você não tem projetos idênticos, você é único como uma íris, como uma impressão digital. Você não morre igual a ninguém. Todos morrem diferentes, por mais que pareçam similares. Em alguns seres, em geral nos mais comuns e materialistas, não são vocês,
A consciência é rapidamente perdida. E essa perda pode ser longa. É o tal do sono reparador, dando-lhe a sensação do fim, que o tal do materialista comum prega. O fim do tudo. O fim de tudo. O tal do morreu, acabou. E quando eu falo em sono longo, para alguns o sono é longo mesmo. As pessoas dormem do lado de lá alguns minutos, algumas horas, alguns dormem dias, alguns dormem semanas, alguns dormem meses, alguns dormem anos, séculos. Tem seres que dormem muito tempo, porque esse sono acaba que é necessário, tamanho o aprisionamento que esse ser teve, tamanha a quantidade de expurgo que ele tem que fazer do outro lado. Em outros seres, os menos comuns e menos materialistas, a consciência não é perdida, nem rápido, nem na íntegra, nem por completo, podendo dar a ele a possibilidade de visualizar certas etapas. Então, olha que legal quando você vive bem. Você pode acompanhar as etapas da sua morte. Parece meio fúnebre, eu sei, mas porque você está aprisionando a ideia da morte ocidental. Assim como você pode acompanhar o retorno à carne, que é raro, você pode acompanhar a sua partida. São aquelas cenas de filmes e séries ou narrativas de livros em que a pessoa está, por exemplo, acamada e ela fala assim: estou vendo os seres aqui, eu percebo o que está à minha volta. Aquelas pessoas que já se despedem sabendo da situação em que ela vive, em que ela se encontra, que ela não está mais naquela dimensão por completo, ela está partindo. E para nós estarmos preparados para que isso seja realmente fácil e simples, você precisa entender sobre todos esses assuntos que são fornecidos ao planeta e que as pessoas fogem de entender. Os xamãs fazem isso, os pajés fazem isso, os índios fazem isso. Civilizações do passado trouxeram isso desde Mu, Lemúria, Atlântida, Shangri-La, Herbórea, e nós ignoramos-as, como se fossem lendas, como se fossem fantasia, como se fossem coisas que não deveremos nos aprofundar. Isso é história, isso é história escondida. Esse conhecimento eleva-nos às demais dimensões com sabedoria, permitindo-nos atingir a tal da malha espaço-tempo, quase sem auxílio da família estelar. Também não fique esperando que na sua morte você tenha que ser auxiliado por alguém, porque você precisa de uma bengala, você precisa de um amparo. Não! Faça junto com eles a sua própria passagem, desde agora, se preparando para ela. Você não sabe quem você é de verdade. Você não sabe de quão alto você pode ter vindo, o quão profundo é o seu saber. Com qual desses seres você quer se identificar? Com aqueles que eu li primeiro, dos mais comuns e materialistas, ou com os menos comuns e menos materialistas? Só você pode definir. E se você for um desses que não quer, com os quais você não quer se identificar, mude a partir de agora. Ah, já é tarde, não é. Ah, já estou velho, não tá. Ah, já fiz tudo, não fez. Nunca é tarde para iniciar uma nova etapa, seja ela qual for. Os tipos de morte sob a ótica da fisicalidade. Elas variam, em linhas gerais, como crimes e acidentes. Crimes e acidentes são cataclismos, desastres, abortos, assassinatos, etc. Tem vários tipos, tá? Falei cataclismos. A palavra também pode ser cataclismas, mas a palavra cataclismas nem existe no dicionário. A gente que trouxe ela e ela passou a ser usada. O original é com O. Sendo essas outras todas bruscas, elas em geral geram traumas espirituais variados, exigindo maior tempo de adaptação à nova realidade dimensional, onde também entra o padrão evolutivo de cada ser e a compreensão sobre o real significado da morte. Então, em geral, com esses acidentes, crimes, você realmente é acolhido de maneira mais rápida
mais surpreendente, na verdade não há surpresa pro lado de lá em nenhum caso, tá? Quase tudo eles esperam. Eles não esperam que vocês abortem nem que vocês suicidem-se. Mas os demais, há planos de linhas temporais que apontam para aqueles acontecimentos. E eles estão sempre preparados. Quem é pego de surpresa com tudo somos nós na superfície do planeta. Eles não são pegos de surpresa com nada. Nem com o que você acha que errou. Ele sabia que você muito provavelmente ia errar, devido à sua índole, devido à sua condução sobre aquele tema. Onde também entra, já falei essa parte, perdão, suicídios. E já é um tema que a gente volta toda hora, que é um tema muito sui generis, mas ele pode ser direto e indireto. Já falei sobre isso num outro momento, e é nessa hora que entra os tais dos cobradores que eu falei no início, os tais dos inimigos e comparsas. Porque em geral a pessoa que se mata de maneira direta e sobretudo de maneira indireta, mas sobretudo direta, ela tem comprometimentos graves com o lado de lá. Ela é a responsável por aquilo, mas ela pode ser ajudada pelos seres que ela foi atraindo ao longo dessa etapa. O corpo em 5D, que é o tal do corpo astral, ele fica ligado ao corpo em 4D por mais tempo que o normal. Por vezes vivenciando as fases da decomposição física, e isso dura até que se esgote a tal da cota de vida, que eu já expliquei também numa outra palestra. Você em geral vem ao planeta com uma cota determinada. A cota de vida é o período que você deveria estar aqui. Se você extingue ela antes, aquele período que falta, sejam esses períodos, semanas, meses ou anos, você fica ainda atrelado ao seu corpo físico. Só que tem que lembrar que o corpo físico vai embora, né? Ou ele é queimado, ou ele fica lá para ser decomposto. Mas você fica tão agarrado a isso aqui, que você quer ficar junto do que você acha que é seu. Por isso a necessidade de cuidar do corpo, querer ele lindo, belo, perfeito, para uma utilização funcional, ok. Mas achar que aquilo ali é a única coisa que você tem, aprisiona você a esse corpo de maneira inescrupulosa. Esse tipo de morte deixará resquícios e sequelas no corpo em 5D, que poderá inclusive chegar à próxima existência. Muitas pessoas levam máculas desse ato para 5D, e quando retornam para a existência futuramente, se é que vão retornar, podem trazer aqueles problemas. Daí você ter tantas criancinhas pequenininhas que nunca beberam tendo cirrose. Crianças que você pensa assim, por que ele nasceu com esse problema? E as pessoas atrelam essa lógica à injustiça de Deus, à falha do plano divino. Não. Todo problema que você tem, congênito, adquirido, em geral você trouxe como parte do plano ou como sequela de uma outra existência. A cada um será dado segundo as suas obras, a semeadura livre, mas a colheita é obrigatória. São duas passagens de Jesus Sananda que ilustram bem esse tema, em que você colhe aquilo que você planta, que você só tem aquilo que é seu. Deus não erra, o plano espiritual não falha. Quem erra, quem se atrasa, somos nós. Livros que falam sobre esse assunto: Nosso Lar, de Chico Xavier, muito conhecido, e Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira, menos conhecido porque é mais pesado, porque fala de suicídio, as pessoas fogem disso, mas é bom ter esse tipo de informação, primeiro para que você não venha querer fazer jamais, e segundo para você que possa auxiliar as pessoas. Há muito mais pessoas à nossa volta, sempre na beira desse precipício, muito mais do que parece. Muitas pessoas já pensaram nisso, muitas pessoas já estiveram próximas disso, e tentar trabalhar com essas pessoas a perda total daquilo ali, porque não há vantagem nenhuma. Até aquela alegação do materialista de que eu vou solucionar um problema, eu vou acabar com o problema de uma vez, ele vai levar para o lado de lá, ele vai arrastar para o lado de lá, ainda com uma outra mácula de acréscimo. Tirei aquela existência e vou ter que ser cobrado por aquilo. Falei das piores, né? Mas tem a morte natural, tá?
As pessoas morrem naturalmente, elas não se matam somente, elas não são assassinadas, elas morrem naturalmente. E a morte natural é como se fosse a crisálida que vira borboleta. É uma passagem natural, é um processo, é um fenômeno simples. Envelhecimento e falência gradativa dos órgãos. Por mais que pareça estranho e ruim falar dessa forma, olhando por essa ótica, é belíssimo envelhecer. Porque você vai aos poucos caminhando para o outro lado de maneira apropriada. De novo aquela fala do início, quanto melhor você vive, melhor você envelhece, melhor você se encaminha para a morte. Não fica tentando atrasar, segurar essa sua passagem ao máximo, só para ficar aprisionado aqui. Esse desligamento a longo prazo permite quase sempre uma passagem mais suave, sobretudo se houver esclarecimento e aceitação. Toda hora eu volto com esse tema. O não ao apego. Lembrando que todos morrem, tá? Não só nós, seres em 4D. Os sistemas morrem, os planetas morrem, as constelações morrem, tudo morre à nossa volta. Por que só eu quero ficar aqui para sempre? Continuando. O desligamento e o pós-morte. O processo do desencarne ele é complexo, como ocorre com o processo do reencarne. O retorno, assim como a partida daqui, ele é complexo, ele não é tão simples como o seu visual, como aquilo que você vê, que já vendo não é tão simples, mas por trás daquilo acontece uma série de outras coisas que só você se aprofundando para você poder entender. Os procedimentos utilizados pelas equipes espirituais, e é no plural mesmo, são equipes espirituais, são vários seres de vários grupos atrelados a diversas tarefas. Um retorno ao planeta, assim como uma morte, não é boba, não é simples, não é fácil. E essas equipes espirituais, elas trabalham em proporção à evolução daquele ser. Ou seja, cada um vai ter a morte que ele plantou ao longo da existência. Então olha como é legal se aprofundar nesses temas, até para a hora de você morrer, você estando mais bem preparado. Primeiro, você não dá tanto trabalho para o outro lado, você favorece o seu próprio entendimento e a sua própria acolhida do lado de lá. Até para morrer, estudar serve. Como já vimos em outras palestras, o desligamento é feito no tal do fio ou cordão de prata. Que na época lá, quando eu falei sobre isso, eu nem me aprofundei, mas hoje é a hora. Na verdade, o cordão de prata, ele equivale a uma condensação de vários fios. Você é ligado com diversos fios que ligam você da 4 a 5D. Essa condensação desses fios, eles vão se emaranhando e formam aquele visual que a gente chama de cordão de prata, que foi trazido pelo Espiritismo como ideia de cordão. Mas eles são vários fios. E na hora da sua passagem, as equipes espirituais se reúnem para cortar cada um desses fios, pouco a pouco, passo a passo. Por isso que a morte brusca é pior, porque ela corta esses fios quase todos de uma vez só. Então o seu impacto é maior. Por isso que retirar a vida ou ter uma morte não natural é menos interessante, mas nem todos estamos prontos para ter uma morte natural. Até a morte natural é uma bênção. Isso também é uma coisa que você é agraciado com ela. Não é só a morte natural de quem é velho, não, tá? Às vezes uma pessoa jovem que adoece e tem um processo de ficar acamado, hospitalizado por longo prazo, é uma morte natural. Não morre naturalmente só velho. Após o desligamento, o fractal, ele entra em uma espécie de sono, como eu já falei, mais ou menos longo, a fim de adaptar-se à troca dimensional. Mesmo chegar do lado de lá, por incrível que pareça, você acha que você morreu, vira santo, você ascende rápido, você troca totalmente de dimensão. Você chega com sistemas urinário, digestório, excretório e vários outros funcionando. Você continua no primeiro momento tendo fome, sede. O André Luiz mostrou isso do nosso lar, mas vários livros falam sobre isso. Que a pessoa chega lá, inclusive tendo vontade de ter relação sexual. A pessoa se excita do lado de lá. Então não acha você que a coisa está aprisionada a 4D. Por isso que se fala que tudo está aqui, ó. Tudo uma questão de mente.
Tudo que você sente aqui, que você acha que é só físico, o comando é seu. E a mente não é 4D. A mente está em outras dimensões. E ela está aqui junto com você, comandando isso aqui. Você plasma o que você quiser. Você mentaliza uma coisa, você monta a sua realidade. Por isso que aqueles seres que trabalham com projetos a médio e longo prazo, para você focar numa coisa que você quer, que você deseja, essa mente comanda muito melhor do que você pode imaginar. Então lá do lado de lá também, dependendo do quanto você é apegado, você vai chegar fazendo tudo, inclusive desapegado no primeiro momento, vai ter essa sensação. Ele vai aos poucos, né? Tem gente que fala que não quer tomar aquela sopinha, não quer tomar aquela água, quer comer comida. Dificilmente você vai conseguir um churrascão, uma feijoada, uma buchada do lado de lá. Mas o pessoal vai querer comer. Então existe aquela etapa de adaptação em que você come sim, porque o que você come lá é 5D. E você é 5D. E você vai mastigar bonitinho até que você possa adaptar a toda aquela situação e estar completamente abraçado e integrado ao novo plano, ao novo nível. Seguindo esse sono e esse primeiro contato, de um alargamento consciencial, ou seja, com o tempo você vai abrindo a sua mente. O que a gente pede tanto para vocês fazerem aqui, abrir a mente, para não ter que fazer só lá. Já chega lá de mente alargada, de mente aberta. E claro que esse alargamento consciencial, ele também é proporcional à evolução daquele ser, à aceitação daquela passagem. Alguns seres em 5D permanecem por períodos longos, com essas sensações e funções orgânicas iguais a 4D, tá? Tem colônias espirituais que as pessoas estão lá há anos e ainda comem, ainda tem que ficar numa casa, com família, como se estivesse aqui. Porque elas estão tão apegadas a essa lógica, elas não conseguem se desatrelar disso. Livros que falam também sobre isso. Todos eles, todos no início da carreira da Zíbia Gasparetto, falam desse assunto, como Violetas na Janela, que é um livro bem básico, mas para quem está começando, é legal começar por ele e depois ir ascendendo em profundidade de material. Para onde se dirige esse fractal? Para onde vai esse ser que parte daqui? E aí Jesus já falava, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não falava de moradas somente no sentido de céu. Ele falava de níveis dimensionais, de linhas temporais. Ele falava de planetas, de sistemas, de múltiplas possibilidades além daqui. E aí de novo, ó, ele se divide em dois tipos. Os seres ignorantes e primários, que não são vocês, quando despertam na 5D, eles podem se dividir em dois. Se forem somente desconhecedores do seu novo estágio dimensional, eles acercam-se do lar, acreditando-se ainda em 4D. Quantos casos de desobsessão você vê que as pessoas estão ali agarradas à casa, às pessoas, ao trabalho, ao carro, ao iate, a tudo que ela tem, ela fica ali atrelada. Podendo isso gerar choque vibratório com as pessoas amadas. São aquelas horas que você tem que atuar, porque a pessoa que foi, mas não foi, está ali agarrada, atrapalhando. Acaba que quase vira um obsessor, vira um influenciador. A família estelar, nesse caso, tenta auxiliar e quase sempre tem êxito. Por que quase sempre? Porque depende de você. Porque muitas vezes o cara que ficou aqui, que está lá chamando o outro, que está lá chorando por ele por tempo absurdo, e aquilo agarra ele aqui. Quando o ser se for, gente, deixa ir. Ele era legal, deixa o legal ir. Ele era ruim, esquece que ele era ruim, deixa ele ir. Faz outros trabalhos por ele, mas não fica naquela coisa de deixou dívida, deixou uma falha, não cumpriu o que prometeu. Passa para uma próxima etapa. Se forem ferrenhos devedores da lei, que também não são vocês, serão atraídos energeticamente para aqueles lugares, como umbrais e abismos. Umbrais e abismos no plural mesmo, tá? São vários níveis umbralinos, são vários níveis abismais. E por sintonia vibratória, irão purgar as escolhas da 4D, já que abriram mão da existência. De novo, não há castigo, não há punição, é uma atração vibratória. Você se adequa com aquilo que você é. Ninguém pune você. Você não está sendo ali colocado como uma prisão.
Não, você é atraído energeticamente. E aí livros que falam sobre isso, Aglon e os Espíritos do Mar, esse é pouquíssimo conhecido, e o Abismo, ambos são do R.A. Ranieri, ambos do Espírito André Luiz, só que o Aglon tem a participação do Júlio Verne. O Aglon é muito, muito bom, eu já li esse livro várias vezes. Mas vamos primeiro ler o Abismo, Sim. depois ler o Aglon. Porque o Aglon é só novidade. O Aglon é só novidade, o Abismo nem tanto. E o Aglon também, ele cita várias coisas do Abismo, que se você não ler o Abismo... Sim, não é à toa que são do mesmo autor. E a outra opção, os seres com avanço evolutivo, que são vocês, já perceberam a nova dimensão, ao falecer eles já mergulham em um túnel de luz. E uma coisa só, esse túnel de luz não necessariamente é um túnel, nem todo mundo vê isso, nem todo mundo vai ter essa percepção, porque tem muita gente que que passa por aquelas experiências de quase morte e que fica esperando. E às vezes o que ele traz de retorno é diferente. Ele não vê um túnel, ele não vê um anjo, porque as pessoas querem ver anjo, né? Nem sempre o cara vai ter asa e o cara é anjo. Nem sempre ele vai ter uma auréola e ele é um arcanjo. Não nos aprisionemos a essa lógica imposta. E esse túnel, na verdade, ele é uma sensação ou é uma percepção sua da troca dimensional. É incrível, rápida, a velocidade que há das moléculas de uma dimensão para outra é absurda. Aqui é a mais lenta, aqui é a mais densa. Na 5D é mais rápida, na 6D é mais rápida. Então quando você passa de uma linha molecular mais lenta para uma linha mais rápida, você tem a impressão que você é sugado por um túnel. Essa é a percepção que você tem para o lado de lá. Despertos ou amparados em sonolência pela família estelar, em direção às naves ou cidades que a gente chama de moradas astrais ou colônias espirituais. Nós já trouxemos essa quebra de paradigma aqui. A maioria dos lugares que vocês acham que são cidades são naves. São diversas naves que estão ancoradas no entorno do planeta. O próprio nosso lar é uma nave. Ramatiz, Anesh, Ramares, que eu falo a beça aqui, são naves. Só que são tão grandes que algumas realmente parecem cidades. E é para esses lugares que vocês vão ser deslocados. Com uma recordação que você terá lá, gradativa daquilo que eu chamo de bagagem sideral. Fala. Não, é porque você falou aí da luz. E eu vi um estudo há pouco tempo, o cara falando sobre isso mesmo, da morte. Aí ele falou assim, olha, se libertem dessa questão do espiritismo, de seguir a luz, entrar na luz, no caminho do... Aí ele falou, fuja disso. Ele falou que isso aprisiona a gente na questão da roda encarnatória. Ele falou assim, aí até fizeram uma pergunta aí ao vivo, mas e aí? A gente não vai para a luta? Ele falou assim, por isso que você, em vida, tem que conhecer os trabalhadores, seu ancoramento, seus guias, porque quando você desencarnar, você vai procurar eles. Vamos lá então, vamos fechar os nossos olhos, voltar a nossa atenção para dentro. Só vamos agradecer aos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar que foi tão citada aqui hoje, que nós possamos entender aquilo que foi feito, falado, estudado, inspirado. E vamos entoar nossa linguagem felídia com o nosso canto de louvor a Shiva, dizendo todos juntos, Kan Shan Fam, Kan Shan Fam, Kan Shan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara, Hare-Om, Hare-Om, Hare-Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz.